Fala, turma, beleza? Olha só, hoje eu estava lendo Hebreus, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte, que a disciplina ela é construída com a perseverança e Deus nos chama de filho pela disciplina. E aí eu fui fazer uma pequena reflexão sobre isso e eu quero vir compartilhar aqui com vocês. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 19 anos, mentor de mente e corpo leve e também atendo em consultório, e essa semana inclusive nós estamos rodando um protocolo chamado Reset Detox 10, que é um protocolo de 10 dias. E para você ver o quanto isso é profundo, né? Vamos entender uma coisa? Às vezes nós estamos passando por alguns desafios na vida da gente e a gente fala, cara, quero desistir. Isso não é para mim. Tô cansado, estou trabalhando, fazendo e não vejo o resultado. Muitas das vezes isso é para treinar a nossa perseverança. E a perseverança, ela vai gerar aí o que chama de disciplina. Quem me acompanha nas redes sociais, até mesmo aqui no YouTube, sabe que eu falo muito sobre essa questão de disciplina gera resultado. E nem por isso, muitas das vezes, eu também dá vontade de falar, cara, vou diminuir o ritmo, vou diminuir a intensidade ou vou mudar. E muitas das vezes o que a gente precisa é perseverar, né? A perseverança, inclusive, pela palavra também, diz que aumenta a fé. E a gente só pode agradar a Deus com fé. Ninguém agrada a Deus sem fé. Então, isso aí também é uma passagem. Então, aí você pergunta, cara, então a vida é sempre um desafio? De uma certa maneira, sim. Nós vamos ter que compreender. Esses dias para trás até eu ouvi alguém falando, eu não vou me recordar quem, falou assim, quem falou que a vida ia ser um jardim? Aqui tem dois pontos, né? A gente sempre pode enxergar as coisas, mesmo nos desafios, pelo lado bom, né, da vida, porque nós estamos vivos, a gente tem duas pernas, a gente tem saúde, tem uma família, tem comida em casa, tem um trabalho, mesmo se o trabalho às vezes não é tão satisfatório, mas você tem o seu sustento. Então nós precisamos ser gratos, porque em tudo dai graças, mas ninguém falou que iria ser fácil. E para gerar disciplina é necessário você muitas das vezes sofrer, né, passar ali pela repreensão. É que muitas das vezes o nosso orgulho ali, ele não nos deixa sermos repreendidos. Eu estava conversando esses dias para trás mesmo com a minha esposa e eu falei assim, cara, é exatamente isso, né? A gente precisa ser repreendido para pegar direcionamento certo, para a gente poder fazer o que precisa ser feito para alcançar resultados. E quando você é repreendido, muitas das vezes você vai ficar ali um pouco entristecido. Por exemplo, a pessoa que vai ao meu consultório, ela sempre está querendo fazer o melhor ali para poder ter o melhor resultado dentro do emagrecimento. Eu acho até engraçado que muitas das vezes eu faço um plano alimentar perfeito para a pessoa perder ali 5 quilos no mês, um exemplo, e a pessoa pega o plano e mesmo assim vai para casa e ela muda o plano dela. De que maneira? Vamos supor que eu passei ali um jantar, aí ela tira o jantar para poder acreditar que vai emagrecer mais rápido. Ela não faz isso de maldade, isso é muito comum, mais do que a gente imagina. E nós mesmos temos uma tendência natural a querer acelerar resultados. É que quando eu faço isso, eu acabo queimando ali uma etapa. E aí detalhe, quando ela chega ali no consultório para um segundo momento, né, para a gente poder alinhar os desafios, ajustar, a pessoa me conta isso e eu vou ter que discipliná-la. Então eu vou ter que repreendê-la. E muitas das vezes a gente percebe ali no olhar da pessoa que ela ficou chateada ou que ela acreditou que estava fazendo certo e levou bronca. É que não é desse jeito, a gente está ali para poder orientar, né? Não para dar bronca. Sempre digo que quem dá bronca é pai e mãe ao filho, né? Então, ou seja, mas é uma repreensão. E essa repreensão, nós precisamos ter entendimento que é para nos dar direcionamento. Porque o direcionamento assertivo, ele vai nos repreender, mas vai também fazer com que eu crie a perseverança de continuar dentro daquilo que eu me propus a fazer, e essa perseverança ela vai me criar disciplina. E a gente sabe, a gente entende que a disciplina
ela é uma das chaves, um dos pilares para você alcançar resultados, seja qual for a área que você está buscando, se é emagrecimento, relacionamento, finanças, parte profissional. Toda pessoa disciplinada, ela cria ali, vamos dizer assim, uma rotina de sucesso. E essa rotina, ela é árdua. Vamos entender que muitas das vezes nós queremos somente o que é mais fácil e o que é mais prático. Isso é normal com todo ser humano, porque a nossa carne, o nosso cérebro, ele foi programado para a gente não gastar energia. A gente quer praticidade. A gente fala a verdade que é zona de conforto. É que o detalhe é que quando a gente entende que zona de conforto não faz ninguém crescer, zona de conforto nos deixa cada dia mais acomodados, a gente fica até um pouco chateado, porque a gente queria era, literalmente viver mais tranquilo. É que isso nos estagna. E a estagnação faz com que você não evolua tanto, ou não evolua mais, ou evolua muito pouco. Então é necessário sentirmos desconforto. Como é que o meu músculo cresce? No desconforto do exercício físico, treinando e intensificando. Como é que a minha mentalidade vai crescer? No desconforto mental. Então, sendo instigado ao tempo todo, sendo confrontado muitas das vezes, sendo corrigido e muitas das vezes até sendo direcionado. E isso, quando a gente fica, cara a cara com esse tipo de situação, há uma tendência natural de negarmos isso. É que quanto mais eu nego, mais eu atraso ali o meu processo de resultados significativos. Quanto mais o meu paciente, por exemplo, ele nega a orientação que eu passo, mais o resultado dele vai ficar atrasado e pode ser que nem resultados tenha, porque ele está indo ainda de acordo com a sua simples vontade ou seu simples achismo. Achismo, muitas das vezes, ele tem uma tendência natural de falhar, tá? Ser intuitivo é diferente. Quando você ouve a sua voz interior, que a gente chama isso, quem crê, essa é a voz do Espírito Santo, você vai ser assertivo, mas muitas das vezes nas coisas que fazemos durante o decorrer do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, a gente vai pelo achismo. A gente aprende, a gente não é intuitivo, a gente não ouve a voz do Espírito Santo, e com isso, muitas das vezes, a gente acaba se colocando até em situações muito desconfortáveis. E se a gente se colocou nessa situação, a gente também precisa sair da mesma. E é até interessante, quando a gente vai tomar uma atitude, a gente, na maioria das vezes, não pergunta ali para o Espírito Santo, para a sua intuição, se aquilo é assertivo, a gente vai com as mãos. É que na hora do resgate, você quer a ajuda ali de Deus, a ajuda do Espírito Santo, Então a gente precisa, inclusive, ser mais intuitivo, ouvir a voz interior nossa com clareza, com propositalidade. Ou seja, eu preciso ser proposital nisso. Eu preciso ser mais perguntador para Deus o que Ele quer no meu direcionamento, na minha vida, para a gente poder ser mais assertivo. Isso facilita muito a gente tomar decisões assertivas. É que isso, assim como o músculo também, é uma crescente. Mentalidade, espiritualidade, você desenvolve durante o decorrer da sua vida e você precisa ter o quê? Disciplina. Você tem que ter ali, por exemplo, você quer desenvolver a sua espiritualidade, momentos diários com Deus, de conversa, de leitura bíblica, de ouvir às vezes uma palavra dentro da sua crença, ou até mesmo fora da crença, Tem coisas, por exemplo, pessoas espiritualistas que não é uma crença que eu acredito tanto, mas sempre pode me trazer revelação. Nós precisamos entender que a minha crença não é uma verdade para todo mundo. A única verdade que eu falo está na Bíblia. Ali tudo é verdade. Então, independente do credo que você vá ou frequente, você tem que entender que a Bíblia ela é verdadeira. Mas isso é igual eu falo, eu acredito nisso. Se você não acredita, eu também tenho que respeitar as diferenças. Isso é interessante. Eu conversando semana passada com um paciente meu, ele falou assim, cara, eu trabalho com crianças carentes, aí tem pessoas assim excluídas da sociedade ou mal vistas, tal, tudo.
E aí a gente estava conversando exatamente isso, né? Sobre respeitar as diferenças. Muitas das vezes você não concorda com algo, com alguém ou com alguma situação, mas você precisa respeitar. Quando você respeita, inclusive você está mostrando o seu amor genuíno para aquele indivíduo. E Deus se agrada muito disso, então isso é fantástico. E se você está gostando desse conteúdo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito a gente querer e continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Hoje mesmo eu vou ser muito sincero com você, eu acordei com preguiça de vir gravar. Mas aí eu li Hebreus 12:7. Né? A disciplina, ela vem pela correção. Então, cara, eu preciso fazer o que precisa ser feito. E detalhe, fazer o melhor que você pode, fazer bem feito. Eu falo sempre isso, que não é a perfeição que vai gerar o seu melhor resultado, mas fazer bem feito aquilo dentro da sua capacidade, aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, nós estamos essa semana dentro do Reset Detox 10, as pessoas estão se envolvendo ao máximo, porém pessoas também que estão fazendo mais ou menos. E uma coisa que eu falei lá dentro do grupo, né, e falo, gente, 10 dias passam muito rápido, aproveite isso, coloque como um propósito para 10 dias, cumpra esses 10 dias, aprende a respeitar o que precisa ser feito e faça de maneira integral. Por quê? Porque o resultado vem. A gente tem que parar com essa crença que, vou fazer aqui mais ou menos, ou do jeito que dá, porque o resultado vai ser o que dá, é o mais ou menos que você vai ter. E aí o detalhe, muitas pessoas às vezes depois irão se queixar que não alcançou aquilo que estava buscando, mas não param para refletir se realmente ela deu o máximo e o melhor dela. É que não estou fazendo julgamento nenhum, é que nós precisamos ter clareza, termos entendimento, que tem hora que é necessário eu me envolver um pouco mais. Você sabia que quando você diz estou no meu limite, você não alcançou nem 80% do seu limite, você tem capacidade de ir muito mais além. É que a maioria das pessoas não sabem disso e elas colocam um limite muito inferior. Então tem hora que você vai ter que ir para cima com mais força, com mais intensidade. E um detalhe que é importante a gente ter clareza: quando eu declaro o meu poder, a minha força, o meu córtex aqui, ele vai dar o comando para todo o meu corpo. Então, se eu digo para o meu corpo, estou cansado, ele vai responder a isso. Mas se eu digo, eu tenho capacidade, eu vou fazer, eu vou conseguir, o teu corpo também começa a manifestar a fala, porque aquilo que você falou, o teu corpo agora vai como entender que é aquilo que ele deve buscar. Gente, esse vídeo espero que tenha ajudado vocês. Igual eu falei, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Se puder fazer aquisição de um dos nossos materiais digitais, vocês vão estar colaborando imensamente para a continuidade desse canal, para a gente poder estar trazendo conteúdo e, óbvio, né, aplicar aí na sua prática para que você consiga emagrecer, que você melhore a sua saúde. Por exemplo, a gente tem um e-book aqui de superalimentos, que tem 30 superalimentos que você incorporando na sua saúde, você vai melhorar aí a sua glicemia, você vai melhorar seu sono, você vai melhorar a sua imunidade. Por exemplo, quem tem diabetes, nós temos o guia de sobrevivência de diabetes, ele é um guia fantástico, fabuloso. Então você pode adquirir aí, o valor é mais acessível do que uma pizza, nem pizza você não compra mais com o valor desses materiais. E detalhe, você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo informações que vão ajudar você no teu crescimento e desenvolvimento. E semana que vem, se Deus quiser, né, se Deus permitir, a gente vai estar aqui mais uma vez compartilhando as nossas experiências e trazendo aí um conteúdo que possa somar e agregar na sua vida. Um grande abraço e até lá.